Boa noite a você, meu querido eleitor. Para mim é uma alegria muito grande estar com você mais uma noite aqui para bater aquele papo de política gostoso. Como você pode ver, a nossa entrevistada da noite já está aqui, Lília ao nosso lado. Mas antes, eu não poderia deixar de dar ênfase aos melhores lugares que Itaperuna já tem para você assim fazer a sua consumação. E primeiro, eu não poderia deixar de falar das drogarias Mega Barato. Lá nas drogarias Mega Barato, você encontra todos os tipos de medicamentos, perfumaria, higiene pessoal e também um cuidado especial para a pele. Você que é mulher cuidadosa, que gosta de manter a sua pele sempre lisinha, sempre em ascensão, é na Drogarias Mega Barato. Uma esmalteria completa para você, mulher, e também para sua manicure. Você que está acostumado a fazer as unhas toda semana, que não tem um esmalte lá, puxa a orelha da sua manicure, é na Drogarias Mega Barato que você vai encontrar. Toda a linha de shampoo e também de condicionador para uns cuidados maiores com o seu cabelo. Então, eu queria deixar para você aqui 3 produtos que estão em destaque também. Aparelho de medir pressão automático digital para braço GTEC de R$ 149,90 por R$ 119,90. Kit Pantene shampoo e condicionador de R$ 29,99 por R$ 24,99. Lenço umedecido Natural Baby com 100 unidades de R$ 11,99 por R$ 8,99. Com toda uma parte da farmácia separada só com o setor infantil para você cuidar do seu bebê e também em todas as linhas de chupetas mamadeiras e Philips também. Você mamãe, né, que está grávida, está fazendo o seu pré-natal, corre na Drogarias Mega Barato que você vai encontrar tudo para o seu bebê lá na farmácia. Com as 3 lojas de Itaperuna, na Avenida Porto Alegre, no bairro Cidade Nova, com o telefone 3823-6271, na Avenida Cardoso Moreira, no centro, em frente à delegacia, com o telefone 3824-4988, e também na Avenida Cardoso Moreira, na esquina com a Rua Assis Ribeiro, no centro, com o telefone 3824-1000. Lembrando, pessoal, que todos esses 3 telefones que eu estou te passando, eles são WhatsApp. Então, no conforto da sua casa, deitadinho na sua cama lá, você pode acionar as Drogarias Mega Barato e, em pouco tempo, os motoboys estão chegando lá para fazer a entrega perfeita para você. Drogarias Mega Barato, aqui é barato de verdade. E eu também, junto a essa parte de patrocínios, eu não poderia deixar de falar do Brasa Steak Grill. Com um novo conceito de almoço na cidade, o Brasa vem mostrando à cidade um novo método e uma forma melhor de fazer o churrasco em toda a região. Com seu prato padrão de arroz, feijão tropeiro e salpicão, e com seus cortes de filé mignon, picanha, contrafilé, lombinho com queijo, que é novidade na cidade, linguiça de pernil, frango atropelado e pão de alho com queijo. Então, queria deixar o número do Brasa Delivery para você aqui, para você não perder a oportunidade, mandar sua mensagem, lembrando, pessoal, que é só mesmo na hora do almoço, tá? Mas que vai ter toda um diferencial no seu almoço. Então, vale a pena conferir. O telefone é 99770 2929, 99770 2929. Brasa Steak Grill. É impossível você pedir somente uma vez. E agora, eu também, para encerrar essa parte, né, de colaboradores assim, do nosso programa, não posso deixar de falar do Espaço Natália Coutinho. Bem-vindo ao nosso cantinho, onde cada clique conta uma história. No Estúdio Natural Natália Coutinho, somos mais do que fotógrafos. Somos contadores de histórias visuais, especializados em capturar os momentos mais preciosos da sua vida, com um olhar afiado e um toque artístico. Transformamos simples instantes em lembranças que você vai guardar para sempre. Seja uma sessão de família cheia de amor, um retrato profissional que mostra a sua essência ou até mesmo aquele momento mágico em que a família se reúne para celebrar. Estamos aqui para transformar esses momentos em memórias inesquecíveis. Nosso estúdio é um espaço acolhedor, onde profissionalismo e paixão se encontram para criar imagens que transmitem emoção e autenticidade. Então, se você está pronto para eternizar os momentos mais preciosos da sua vida de forma profissional e com um toque familiar, venha nos visitar.
O Espaço Natália Coutinho, o estúdio dela, fica na Rua Pastor Abelar Siqueira, número 25, na Cidade Nova, na sala 103. Ela fica próximo ao Mercado do Liseu ali, praticamente em cima ali do Medieval. Eu vou deixar com você aqui o WhatsApp da Natália para você fazer um contato com ela e assim, agendar as suas fotos, agendar as suas filmagens e assim fazer uma ótima lembrança, né? Os momentos perfeitos que você tem que registrar, porque tudo daqui a pouco se vai, mas os momentos que você registrou, esse sim vai ficar na sua vida. 22 98817 6101, mais uma vez, 22 98817 6801. E para você que quer acompanhar o trabalho da Natália, você também pode entrar no Instagram dela, Natália Coutinho Fotografia, e lá já vai ter uns modelos, né? Uns trabalhos já realizados para você entender como funciona. Mas qualquer dúvida, ela também estará assim no WhatsApp, pronta para te atender. Então, deixados os recados. Boa noite, Lília. Boa noite. Tudo bem? Desculpa. Não, sem problema. Boa noite a todo mundo que está assistindo aqui. Queria, no primeiro momento, te parabenizar pelo programa, pelo podcast. Eu acho muito importante. A gente está. Eu tenho acompanhado todos. Eu, como pré-candidata, acompanho também e acho muito importante que você esteja fazendo esse bate-papo com os pré-candidatos para que a população, de forma geral, todo mundo tenha acesso a essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Isso é importantíssimo, né? De trazer essas pessoas e, de uma certa forma, fazer essa ponte entre o pré-candidato e o eleitor. Para isso, o programa está aí. Antes de nós começarmos, pessoal, de bater aquele papo gostoso com a Lília, nós vamos à leitura da lei. Essa lei que abrange todos os pré-candidatos a manter sua pré-candidatura em dia, em ordem. E justamente como nós temos esse programa que respeita muito e está debaixo da lei, mais uma vez nós vamos fazer a leitura da mesma. Leitura 9.504/1997. Todas as pessoas alfabetizadas com título eleitoral que têm 18 anos estão em pleno exercício de seus direitos políticos e já atingiram a idade mínima exigida para o respectivo cargo que desejam pleitear. Podem se candidatar em uma eleição. Porém, para lançar sua candidatura de forma correta, é preciso ficar atento a algumas regras previstas sobre essa lei. Nós vamos dizer agora o que é permitido e o que é proibido. Lembrando, pessoal, que essa lei aqui ela é muito mais abrangente do que a gente lê aqui. Mas os principais pontos dessa lei, nós fizemos um filtro e deixamos aqui no programa justamente para dizer o que é permitido e o que é proibido nesse momento de pré-campanha. Então vamos ao que é permitido. Antes do período oficial de programa eleitoral, é permitido debater e discutir políticas públicas ligadas à saúde, segurança, economia e também ao meio ambiente. Também não é considerado campanha antecipada viajar, participar de homenagens e eventos, bem como publicar fotos e vídeos nos perfis das redes sociais. E agora nós vamos ao que é proibido dentro desta lei. Por outro lado, é proibido, por lei, declarar candidatura antes da hora e fazer qualquer pedido de voto de forma explícita ou implícita. O uso de outdoor para exaltar quaisquer qualidades pessoais de possíveis candidatos e candidatas também não é permitido. E essa regra vale tanto no período eleitoral quanto fora dele. E nós, mais uma vez, queremos dar ênfase a essa lei porque, de fato, é o que está em vigor. E esse programa respeita demais, né, esse período de pré-campanha até chegar a agosto aí e fazer assim a sua candidatura oficial. Mas seguimos juntos com essa lei que nos abrange hoje e também daqui a uns dias vai ser mudada e vamos continuar assim, respeitando e sendo respeitado também nesse campo democrático. Nós vamos estar lendo a ficha da Lília. Lília de Castro Pecli. A Lília é empreendedora,
Ela nasceu em São João do Paraíso. Ela reside hoje no bairro Lions. Tem 48 anos, casada, tem 2 filhos. E a Lília também é professora ainda? É, né? Eu sou professora por formação, Por formação, né? Mas eu não atuo como professora. Não atua na área, né? Perfeitamente. Pessoal, a gente não pode deixar e nem pode esquecer, porque aqui nada que vocês estão vendo aqui é de enfeite. Tudo aqui funciona, né? Então, de fato, o café também não é de enfeite e nós vamos tomar um café. A Lília vai ficar só na água, Lília? Vou ficar só na água. Então, tá já bom. tomei bastante café hoje. Fique bem à vontade. Lília, para nós iniciarmos assim a nossa entrevista, vale a pena eu te perguntar, quem que é a Lilian da Rede? Lilian de Castro Peckley, da Rede Sustentabilidade. Filha, mãe, esposa, avó, tenho 2 filhos já adultos, sou filha de mãe solo, né? Minha mãe era funcionária do Estado, merendeira do Estado, criou 3 filhas sozinha. Meu pai se separou, a gente era muito pequena e tudo que eu sou hoje é vindo dessa mulher que eu tenho como o meu exemplo de vida. Como referência. Minha referência. Uma mulher que lutou contra o preconceito, se separou muito jovem também, né? E foi lá pelos anos 80, então, assim, uma mulher divorciada, se hoje ainda causa estranhamento em algumas pessoas, aquele tempo, né? Aquele tempo era muito mais difícil. Então, eu sou uma mulher feita através dessa mulher, das lutas que ela travou, do que permeou essa mãe, enquanto mãe, muito jovem também, porque a minha mãe, ela faleceu com 53 anos, e assim, ela foi mãe aos 18, então ela só teve lutas, né? Quando ela poderia sossegar um pouco, porque as filhas já estavam crescidas, criadas, né? Ela se foi. Então, assim, uma mulher permeada pelas lutas dessa minha mãe e criada num ambiente de muitas mulheres, porque minha mãe era merendeira do Estado e mãe solo. Então, assim, o momento que ela estava na escola, a gente estava com ela. O momento que a gente estava na escola, ela estava em casa cuidando de tudo para a hora que a gente retornasse para casa. Então, assim, àquela época, o ambiente escolar ainda era feito de muitas mulheres e poucos homens, né? Então, assim, eu fui criada no meio de muitas mulheres e sempre mulheres muito fortes, né? Porque ser professora não é uma batalha fácil. É verdade. Pois bem, conhecemos a Lília e agora, Lília, nós queremos saber de você como foi o seu primeiro contato com a política. Então, Douglas, a política, fora das instituições, ela está na vida da gente o tempo todo, Sempre. né? E nós, como mulheres, a gente tem esse contato o tempo todo com a política, porque a gente precisa brigar por direitos, né? O tempo todo. A gente precisa brigar para ser ouvido o tempo todo, a gente precisa brigar para ser respeitado o tempo todo. E isso, para mim, nada mais é do que política. Sim. Né? Você tem que reivindicar direitos, você tem que reivindicar espaços. Então, assim, o primeiro contato que eu tive, embora eu não tivesse consciência disso, era ver a minha mãe travar essas batalhas pelo respeito, pela dignidade, para criar suas filhas, né? Perfeitamente. Então, dentro de casa, você já foi engatinhando Sim, e já foi vendo sim, a mamãe, de uma certa sim. forma, aí levantando a sua bandeira, né? Embora a gente tome consciência disso depois que a gente fica adulto, Depois, né? E começa a analisar. Exige tudo. uma certa idade. Sim. E isso aí se torna mais ativo, né? dentro de nós. Sim. Né? Perfeitamente. E como foi a sua entrada na política, Lília? Então, a entrada na política institucional mesmo, institucionalizada, né? Isso.
A minha entrada na política foi aos 17 anos, em 91, quando eu fiz 16 em 91. Em 92 eu pude votar para prefeito e achei aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo, porque havia pouco tempo que os jovens de 16 anos podiam votar, né? Uhum. Então, na primeira eleição que os jovens de 16 anos podiam votar, eu ainda não podia, porque eu ainda não tinha os 16. Então, eu fiz 16 em 91. Em 92 foi o meu primeiro contato com essa política institucional, né? Institucionalizada. Mas o primeiro... E, assim... Por ouvir, durante muitos anos, a minha mãe falando sobre política, embora ela tivesse as limitações dela ali, falando sobre como era a escola pública, sobre a falta ou a presença da merenda na escola pública, e ela falava ali de determinados políticos daquela época, né? Entendi. Então, se dá bem jovem também. Na sua pré-candidatura, como pré-candidata a vereadora da cidade, foi algo que, assim, te fizeram um convite ou você se alertou assim, não, eu estou preparada, eu estou pronta, né, para vir como pré-candidata? Como que foi essa aproximação, né, com a pré-candidatura? Olha, como a Lília, vereadora, como que isso veio até você? Sim, é muito boa essa pergunta, Douglas, porque eu venho de uma eleição no Conselho Tutelar, onde eu tive 200 votos num domingo de chuva, né? E numa eleição que o voto é facultativo, e de filas imensas. Muita gente voltou para casa sem votar, porque não era obrigatório votar e as filas estavam muito grandes. Uma eleição do Conselho Tutelar bem atípica, porque, se você levar em consideração que na outra eleição do Conselho Tutelar não teve 3.000 pessoas votando e nessa teve mais de 6.000 pessoas, essa eleição foi bem atípica. E, assim, houve uma movimentação, não movimentação política, porque a eleição em si é um ato político, a eleição do Conselho Tutelar, né? Mas houve uma movimentação de políticos para elegerem pessoas para o Conselho Tutelar. Eu gostaria de fazer uma ressalva que eu não descredibilizo a capacidade desses conselheiros. Sim. Eles estão aptos para exercerem essa função e passaram por um processo que não é fácil, uma prova para demonstrar que eles estavam mesmo capacitados, não é uma prova fácil. E só que, assim, a eleição em si, houve essa movimentação de políticos. Eu saio dali com 200 votos, quase metade dos votos de pessoas que tiveram essa movimentação política, de políticos já eleitos, de pessoas ligadas à política diretamente. E quando eu saio dali, eu saio meio frustrada, porque eu queria fazer tudo direitinho, tudo certinho, como eu acho que deveria ter sido feito por todas as pessoas. Lembrando, não estou descredibilizando essas pessoas, não digo que elas não estão capacitadas, mas a gente sabe que houve essa movimentação. Então, eu saí dali meio frustrada. Só que eu já saio dali com aquele pensamento: se eu não posso entrar para o Conselho Tutelar agora para trabalhar de forma que eu acredito que precisa ser trabalhado num Conselho Tutelar que cuida, não um Conselho Tutelar que vai agir na hora da punição, um Conselho Tutelar que trabalha com a elaboração de políticas públicas, de projetos, claro que aparelhado junto a outros equipamentos, né, para prevenção dessas infrações, desses atos infracionais, porque a maioria, né, geralmente são atos infracionais, embora a maioria das pessoas veja um Conselho Tutelar como um órgão que existe para punir pais, né?
eu falei, eu preciso continuar. Eu tenho que dar um passo adiante. Mas eu ficava assim, será que eu vou tentar uma vereança? Então veio o convite. Perfeitamente. Esse convite veio de alguns outros grupos e eu optei por esse grupo que eu estou hoje. E, de fato, eu sempre digo, quando você recebe um convite, é porque pessoas acreditam em você. Sim, E o que me motivou foi justamente isso. Eu tenho 200 pessoas que acreditam no meu projeto que foram numa eleição facultativa. Então, a gente pode aumentar esse número. Se eu tenho essas 200 pessoas que acreditam no meu projeto, que acreditam em mim, nas minhas propostas, ou seja, eu não sou eu. Eu sou esse coletivo de pessoas grupo, que né? estão comigo, porque essas pessoas não foram obrigadas a irem lá. Elas não ganharam nada para isso. E elas foram. Então, eu tenho essas 200 pessoas comigo acreditando. Então, por que não ir em busca do que a gente acredita? Se acreditam em você, é o voto de confiança que eles têm e é você a passar para eles também. Sim, né? Se eles acreditam é porque a gente comunga, né, dos mesmos objetivos, ideais, né? das mesmas propostas. É verdade. Lília, seguindo então, o que você pensa sobre o governo em exercício? Lembrando que nós estamos falando a nível municipal. Né? O que você pensa sobre esse governo que está em atividade? Então, Douglas, eu acho importante a gente ressaltar que esse governo vem logo após uma gestão fragmentada, né, de idas e vindas, afastamento de prefeito, né? Aí o vice-prefeito assume, depois o prefeito volta, e isso nunca é bom para a sociedade, para o município. Embora tenha sido necessário, bom não foi, né? Então ele pega essa gestão após esse governo fragmentado. Então, com certeza, você não tem como pegar uma prefeitura com tudo alinhado, né? E o que eu como uma pessoa que acredito na educação como meio de proporcionar uma sociedade mais justa, tenho visto hoje uma Secretaria de Educação bastante atuante. A gente tem creches em construção, inclusive tem uma que foi entregue no São Mateus. A gente tem 3 escolas de tempo integral, né, que eu acho muito importante, acho fundamental, porque as mães saem para trabalhar, elas sabem que seus filhos estão num local seguro, né? Tem muita coisa sendo feita na educação. A gente tem hoje, se você parar para pensar, a gente tinha uma secretaria de assistência social na mão da esposa de um prefeito. Hoje não. Hoje a gente tem à frente da Secretaria de Assistência Social a Adriana Levone, que é uma mulher qualificada, competente, tem uma equipe fantástica na Secretaria de Assistência Social, de psicólogos, sociólogos, assistentes sociais. Então, assim, que tem feito um trabalho muito bom. Os CRAs estão todos em pleno funcionamento. A gente tem, hoje, no município, um centro de atenção para idosos. Então, assim, eu vejo o município sendo trabalhado por um todo, pensado em todas as pessoas. É claro que tem muitas coisas que precisam melhorar, mas depois de um governo fragmentado, como eu te falei, eu acho que é mais difícil, né, de você dar conta de tudo a tempo e a hora. Então, assim, eu penso que está sendo um governo bom. Bom, claro que precisando de muitas melhorias, sim, mas dentro do cenário, eu vejo como um governo bom. A gente sempre vai ficar no meio da ponte, né? Porque a gente não pode abrir os extremos, porque, como você falou, o histórico vem de um prefeito totalmente que entregou a prefeitura de uma forma
quebrada, falida, digamos assim, e a gente não pode esperar que um milagre também caia do céu e se resolva tudo de uma vez só. Perfeitamente. Lília, nós vamos entrar na parte do programa em que eu sempre digo que esse, de fato, é uma ponte entre você, pré-candidato, e aquelas pessoas que são seus eleitores ou até mesmo que buscam em ser, né, o seu eleitor de uma certa forma, que são, né, a caixinha de perguntas que é aberta lá e as perguntas do público para você. É um momento interessante porque a gente vai interagir com a população e também dar oportunidade para você, para a gente tirar algumas dúvidas, né, esclarecer alguns fatos. Isso aí é um momento muito interessante. E você vai se mostrar, de fato, quem você é através das perguntas. Nós tivemos algumas perguntas para você e a primeira delas é: que tipo de lei você pensa em criar para entender o meio ambiente? Lembrando, pessoal, você que fez a pergunta, a gente até colocou em pauta aqui, mas existem algumas perguntas que elas não podem ser respondidas agora. Nós estamos em pré-campanha, né, nesse período pré-eleitoral, e falar sobre proposta, falar sobre lei, falar sobre pensamentos futuros, não está permitido no momento, né? Então eu vou até mesmo direcionar a fala para a Lilian, mas de fato ela não pode dizer muita coisa em prol a isso, até mesmo para nós mantermos a credibilidade com o TSE, para que não haja nenhuma multa, não haja nenhum cancelamento de pré-campanha. Então isso aí, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá bom? Eu vou direcionar a Lilian, mas só para abrir essa ressalva para as perguntas que podem ou não ser feitas e serem respondidas nesse período, tá bom? Que tipo de lei você pensa em criar para atender o meio ambiente? Então, Douglas, como eu não posso falar sobre as minhas propostas, eu gostaria de dizer que eu venho por um partido, eu venho como pré-candidata num partido que é a Rede Sustentabilidade. Então, assim, claro que eu terei propostas voltadas para o meio ambiente, mas eu não posso falar quais, né? Não, hoje não. Pode ficar tranquilo, pessoal. A Lília volta no período que pode falar e ela vai responder melhor para você aí. Lília, sendo você do PSOL para a rede, você vai apoiar o candidato de esquerda? O candidato de esquerda hoje, para quem sabe, é o Adilson Ribeiro. Então, eu direciono essa pergunta para você. Ah, sim. Então, Douglas, o Adilson é uma pessoa que eu gosto muito do Adilson, gosto muito da Vânia. São pessoas muito importantes dentro da política. Só que eu venho como uma candidata de centro de esquerda e penso que a política, a gente precisa ter um amadurecimento de acordo com o cenário que se forma dentro do município. Então, hoje, a gente está falando de continuar o governo do Alfredo. Eu vou apoiar o Alfredo, eu estou com o Alfredo, embora eu goste muito do Adilson, eu estou com o Alfredo, e embora o Adilson seja de esquerda, eu estou com o Alfredo. E eu, como centro de esquerda, e pensando de forma bastante amadurecida, vejo que, no atual cenário, a gente não está tratando somente de eleição de esquerda ou de direita. A gente está tratando de continua o governo do Alfredo, eu continuo acreditando nesse governo, dão crédito para continuar esse trabalho que vem sendo feito, que não tem como ser terminado antes de finalizar esse mandato, e a gente retrocede porque ou a gente elege o Alfredo no atual cenário, ou a gente acredita no Alfredo e leva ele à reeleição, ou a gente entrega o nosso município para pessoas que já tiveram oportunidade e não fizeram nada. Porque os outros candidatos que estão no páreo hoje são candidatos apoiados por pessoas que já tiveram oportunidade e não fizeram nada. Então, para mim, não apoiar o Alfredo hoje seria um retrocesso,
Seria entregar a nossa cidade de novo na mão de pessoas que não fizeram nada. E apostar no Alfredo, apoiar o Alfredo, é dar a chance de continuar esse trabalho que está sendo feito. E, assim, a gente ouve muita coisa, ouve muitas pessoas baterem no atual governo e falam só das partes que precisam melhorar, que precisam. Mas elas não falam, elas não querem falar sobre o que tem sido feito. Perfeitamente. Né? Perfeitamente, bem respondido. Lilian, qual a motivação para você se candidatar a vereadora? O que te motivou a isso? Então, isso eu acho que meio que já respondi. Eu também penso. Né, que foi depois ali da campanha do Conselho da eleição do Conselho Tutelar. O que me motiva é ter esse grupo de pessoas, de mulheres, de homens, de jovens, que acreditam nas minhas propostas e que essas propostas vão de encontro ao que essas pessoas querem também para a cidade. Então, assim, a minha motivação é essa. Saber que eu não estou sozinha. Perfeitamente. Eu achei muito interessante. Não sei se eu não me engano, não sei se foi a Adriele, se foi a Adriana, que sempre usou esse termo de não estar só. Ah, sim, foi a Adriana. Foi a Adriana. De não estar só, né? Que tem sempre um grupo por trás. E assim, é interessante porque o que a gente vê hoje é dizer que existem políticos por trás. Uhum. Mas um grupo por trás é difícil. Aí quando vocês vêm e trazem assim, esse diferencial na política, já é algo que já dá um despertar na cabeça de alguns. Sim. Né? Porque a política velha, quando é citada aqui pelos nossos... as pessoas que nos acompanham, né? As pessoas que ficam ligadinhas no nosso programa, é de fato essas pessoas que já sabem das políticas que foram feitas no passado. E existem políticos por trás da política. Mas quando a gente lida que existem pessoas por trás de outras, sim, você logo pensa que assim, a pessoa não está sozinha. Eu nem gosto desse termo por trás, porque parece assim que é uma coisa que... Está manipulando. Que é manipulada, né? Ou que talvez tenha que ficar escondido. Não. Essas pessoas são pessoas que estão juntas, como a Adriana disse. Né? Eu tenho quase certeza que foi a Adriana que disse, porque eu assisti a entrevista delas, que elas são umas queridas. Mas a Adriele também não é uma mulher que está sozinha, embora eu acho que não foi ela que disse, né? Entendi. Sobre andar juntas. Perfeitamente. Eu achei muito interessante essa fala, porque assim, das pessoas pelas quais que passam aqui, é difícil você ouvir. Aí, de repente, vocês trazem esse diferencial para as pessoas que estão em casa. Isso é totalmente um mudar de mente, sabe? Não, eu vou mudar a minha mente em sentido de que não estamos só. Temos um segmento e tem pessoas que acreditam em nós. Sim, né? E isso é muito importante, isso é que dá força para a gente. Nos dias de hoje é o que para a gente acreditar mesmo que é viável, que a nossa proposta é palpável. E no dia de hoje, assim, o que manda e o que está assim, não tem essa principal pauta que está muito distante, é a credibilidade. E quando vocês falam em pessoas, porque as pessoas acreditam, aí não tem como você não puxar a credibilidade. Porque as pessoas acreditam em você, né? Quando você tem pessoas que acreditam em você, você tem pessoas que acreditam em você. Quando você tem políticos que te apoiam... É diferente. É diferente. Porque, querendo ou não, os políticos em si... Não existem trocas na confiança, né? Aí os políticos não em tem si moeda não tem... de troca. Os políticos em si não têm credibilidade. As pessoas, sim. Porque o que a pessoa ganha? A pessoa não ganha nada, mas a pessoa ganha a sua confiança de estar ali e acreditar em alguém. Sim. Lília, eu acho que alguém quer saber muito sobre essa parte de direita e esquerda. Vamos fazer a pergunta, claro, sem dúvida, nós estamos no campo democrático, mas você também está no campo democrático de responder ou não. A Rede, PSOL e PT são aliados políticos. E o país não acredita mais na esquerda.
Como você enfrenta isso, ou como você pensa, o que você pensa sobre isso? Então, Douglas, o país não está desacreditado nem na esquerda, não desacredita nem na esquerda e nem na direita, né? Porque a gente tem um presidente da República que é da esquerda, é do PT. Mas não foi uma eleição fácil, né? A margem foi muito pequena, a diferença foi muito pequena. Então, a gente não pode dizer que o país desacredita da esquerda ou desacredita da direita. A gente vive numa democracia, um número de pessoas acredita na direita, outro número de pessoas acredita na esquerda. Mas não estão desacreditados na esquerda. A gente tem um país governado, a nível nacional, a gente tem um país governado por um presidente que é do PT. De esquerda. De esquerda. E assim, a gente também... eu sempre evito, né? Mas programa de política, o nome já diz política, já é mais difícil. Mas para a gente entrar nos extremos, eu acho que a gente precisa de muito mais tempo, a gente precisa de muito mais pautas, de muitas coisas que irão trazer o nosso entendimento a nível nacional. Sim. Porque se a gente falar direita, esquerda, entre outras coisas, eu acho que a gente vai limitar muita coisa, e além de limitar muita coisa, essa conversa é muito rasa para a gente aqui. Né? O tempo é muito curto e, assim, a verdade é que o que existem são pessoas que acreditam, têm crenças diferentes a respeito de ideais, né? E algumas polarizam isso e formam essa divisão de esquerda e direita. Mas a gente convive todos os dias com pessoas diferentes Claro. que pensam de formas diferentes. E, para além disso, eu penso que a melhor forma de a gente vivenciar qualquer coisa na vida da gente, dentro ou fora da política, é o equilíbrio. E a gente só encontra o equilíbrio através de um contraponto. Porque ninguém é dono da verdade, a verdade não é absoluta, né? Cada um acredita em alguma coisa e a gente precisa ter pessoas divergindo da nossa opinião, até para a gente pensar assim, será que eu estou completamente certo? Ou completamente errado. Ou completamente errado. É cada um levantando assim a sua verdade, né? Sim. Perfeitamente. É isso. Lília, vamos para a última pergunta, então. O que você pensa sobre essa briga política de deputados na cidade? Então, Douglas, eu penso que o município só tem a perder, né? Porque eu acho que o deputado federal ele vai continuar sendo deputado do município, independente do Alfredão ser eleito ou não. Então, ele foi eleito para ele trabalhar pelo nosso município. Então, assim, independente do Alfredo ser eleito ou não, que eu acredito muito pouco que não seja, que, independente disso, ele vai continuar trabalhando pelo nosso município, porque ele foi eleito para trabalhar pelo nosso município também, né? Agora, com relação ao deputado estadual, eu acho que não é o momento de trocar farpas com um prefeito que está trabalhando num município onde ele deveria estar trabalhando também. Então, assim, eu acho que o momento não era de trocar farpas, o momento era de agregar força, de trabalhar junto, porque é o eleitorado deles que está perdendo. De fato, assim, toda a população vendo essa briga, né, de poder, digamos assim, porque até pouco tempo o Jair estava fazendo parte do governo. Sim, até pouco tempo o Nel era vice-prefeito, ainda é vice-prefeito. Né? Ele ainda é vice-prefeito, só não exerce o cargo. Agora, essa troca de farpas, como você disse, de fato, está trazendo malefícios ou benefícios para a população? Exatamente. É isso que a gente precisa pensar. Porque se um fala e o outro responde, e hoje a rede social se tornou um campo como se fosse um campo de ninguém.
Porque um fala de lá, o outro fala de cá. Aí vai as pessoas, porque todos os lados têm os seus apoiadores, né? Sim. De fato, um vai falar de um lado, o outro vai falar de outro, muitas das vezes faltando com respeito a outras pessoas. Sim. E só quem tem a perder com isso é somente a população. Só que eu não sei, Olívia, se eles se atentaram para isso, e é um toque que eu vou dar também, conhecendo um pouco de política que eu conheço, a partir do momento em que 2 deputados que defendem ambos os lados ficam nessa picuinha, digamos assim, eles dão margem ao outro que não está fazendo isso crescer. Sim. Os outros lados que estão focados na sua pré-candidatura, na sua pré-campanha, crescerem. Por quê? Porque ficam nessa briga, ficam nessa troca de farpas e quem tem a perder é o povo com essa falta de respeito toda. Sim. Né? Então, assim, tá aí. O pouco que eu conheço de política, mas assim, de um tempinho que a gente já vem estudando, fica a dica. Fica perdendo eleitores, até mesmo vendo esse tipo de coisa e fala assim, eu vou votar nas pessoas assim, que a todo tempo, a todo momento só pensam em ficar brigando. Né? Exatamente. Então é uma coisa. É válido lembrar também, Douglas, que esses deputados eles foram eleitos para trabalhar pelo povo, pelo nosso município, junto ao prefeito. Né? Então, assim, eu espero e acredito que o Murilo não vai mudar o posicionamento dele caso o Alfredo não seja eleito, até porque o Murilo tem feito conversas com Lula. Ontem, por exemplo, ele estava junto com o Alfredo numa reunião com o vice-presidente. Então, assim, ele tem se mostrado articulador, que ele está preparado para conversar com todas as pessoas. Então, eu acredito que ele vai continuar conversando com todas as pessoas em função de trabalhar pelo nosso município. Agora, o deputado estadual ele deveria estar fazendo isso, porque ele está no mandato e existe um prefeito que ele está batendo nesse prefeito quando ele deveria estar juntando forças. Até porque, pessoal, a gente precisa lembrar... Ele tem um mandato que o povo espera, o povo que elegeu espera que ele esteja trabalhando para somar. Até porque a gente precisa lembrar que daqui 2 anos eles precisam mais da gente que a gente deles. Sim. Para uma possível reeleição. Possível reeleição daqui 2 anos. Mas, seguimos. Lilian, nós chegamos à terceira e última parte do nosso programa, que a gente titulou assim como bate-bola, jogo rápido, e assim você vai ter 1 minuto para responder essas perguntas que estão por vir e também é padrão do nosso programa. Um homem que te inspira fora da política. Padre Júlio Lancelotti, sem medo de errar. Um homem que professa a sua fé através da caridade. Ele, para mim, representa verdadeiramente o amor de Cristo, porque ele vai além dos bancos da igreja, onde ele é pároco. Ele vai para as ruas cuidar de pessoas que estão precisando mesmo e que, na maioria das vezes, são ignoradas e, às vezes, as pessoas até desviam dessas pessoas. E ele está ali. Isso, para mim, é professar a fé dele através do amor. Amor através dos seus atos, né? Isso. É a conjuntura de um com o outro, né? Perfeitamente. Uma mulher que te inspira. Fora da política. Fora da política. Então, Douglas, aí, nesse momento, eu preciso falar de 2 mulheres. Pode ficar à vontade. E eu volto naquela questão da maternidade, do maternar. Ser mãe é desafiador. E assim, a gente vive numa sociedade que delega sempre o cuidado dos filhos às mães. Sim. Então, assim, a minha mãe, eu sou tudo que ela me ensinou a ser como exemplo. Então, assim, falar dela seria muito clichê e muito óbvio, né? Eu gostaria de falar de 2 mães atípicas de Itaperuna, que são do meu convívio, e gostaria que todas as outras se sentissem representadas por essas 2. São mães de meninos autistas que trabalham duramente todos os dias e não largam mão
de correr, de reivindicar, correr atrás, reivindicar os direitos dos filhos dela, os direitos à inclusão. A gente sabe que a gente já avançou bastante com relação à inclusão de crianças autistas, mas a gente sabe também que a realidade dessas mães é muito dura, e a gente precisa de uma rede de apoio para essas mulheres que cuidam, porque quem cuida de quem cuida? Quem está cuidando dessas pessoas que estão ali cuidando? E é uma rotina muito pesada, muito difícil. Sim. Além das preocupações normais, que, assim, que é natural da mãe, elas ainda têm essa sobrecarga, que são inúmeras atividades de terapia, de acompanhamento, né? Essas duas mulheres são, uma delas é a Roberta Canazar e a outra é a Lúcia Ferreira. São duas mulheres espetaculares para mim, como pessoas, como amigas e principalmente como mães atípicas. Perfeitamente. E na política? Quem te inspira? Então... Lembrando que na política você tem o direito de falar homens ou mulheres, né? Não pode ser os dois? Pode ser então, mais de um homem e mulher. Um homem, como eu te disse, eu sou filha de escola pública, eu vivi a maior parte da minha vida dentro de uma escola pública, nos áureos tempos de Brizola, que era merenda farta, né? A gente não pode negar o legado dele com relação à educação. E eu me identifico muito com ele quando eu acredito que a educação é essa chave para uma sociedade mais justa. Então, assim, eu gosto muito da história de vida do Brizola, da história política do Brizola, e gosto mais ainda do legado que ele deixou para a educação. Só ele? E a Marina Silva, né, que é a fundadora do meu partido, uma mulher que é filha de seringueiros, teve uma infância muito difícil, perdeu sua mãe aos 15 anos de idade, ela foi aprender a ler e escrever aos 16 anos, e professora, historiadora, ambientalista, uma mulher digna, de um caráter que ninguém pode falar nada a respeito, e reconhecida mundialmente, né? Então, assim, para mim, ela é uma mulher que me inspira. Perfeitamente. Na sua opinião, qual foi o melhor prefeito que Itaperuna já teve? Então, Douglas, aí eu vou cair no senso comum, né? Porque das lembranças que eu tenho de prefeitos aqui em Itaperuna, talvez até porque tenha sido uma época onde era menos burocrático entregar obras, o Cláudio, doutor Cláudio, né, Claudão. Estou falando até como se eu tivesse uma intimidade, né? O Claudão. O Claudão. E, assim, por ser uma pessoa muito popular também, né, de fácil acesso, eu cansei de ver ele ali no calçadão. Qualquer momento que você passasse por ali, era difícil você não encontrá-lo. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que a política ela deve refletir o que a sociedade precisa, né? E ele era uma pessoa muito popular, e tanto que não foi prefeito só uma vez, né? Então, assim, eu acho que até hoje foi ele. Onde nós voltamos sempre na credibilidade que a gente sempre falou, né? Ele sempre teve, sempre procurou expor isso aí, mas com muita naturalidade. A credibilidade foi o resultado do que ele era, né? Então, sim, isso aí, de fato, e dessa conversa olho a olho também, que era facilitada com ele, né? É muito tranquilo por parte dele. Então, assim, é um legado também que ele deixou. Pena que ninguém seguiu com o legado, né? Vamos esperar que siga, né? Amanhã ou depois. E a última pergunta: aonde que a Lília quer chegar na política? Então, Douglas, como eu te disse, eu não estou entrando na política sozinha. Eu venho por um coletivo, por um grupo de pessoas que acreditam
nas minhas propostas. E o que eu pretendo hoje é chegar à Câmara Municipal de Itaperuna. E quando a gente pensa que, se eleita, serão 4 anos de mandato e que a caminhada se faz andando, tem muita coisa para acontecer, né? Então, hoje, na política, eu pretendo chegar à Câmara de Vereadores de Itaperuna. Perfeitamente. Lilian, infelizmente o nosso tempo já está se findando. Foi muito rápido, né? O pessoal às vezes fica meio receoso de estar presente, mas literalmente é um papo gostoso, um papo muito de bom. política, né? E é uma não troca... morde, gente. Não morde. Muito tranquilo. E é uma troca de experiências. Isso aí que eu prezo muito. Até Sim. porque no nosso espaço aqui sempre vamos dar oportunidade para você literalmente se mostrar quem é. Porque nós temos o nosso público, você tem o seu público também, né? E de fato conhecer propostas, até mesmo pensamentos, nunca vai ser demais. Vai ser sempre para somar e não para diminuir. Então, eu queria te dar 1 minuto para você olhar para a câmera e fazer assim as suas considerações finais. Manda beijo e abraço para o pessoal não puxar a sua orelha depois também. Então, gostaria de mandar um beijo e um abraço para minha mãe, para meu pai. Brincadeira, gente. Primeiro, Douglas, te parabenizar por esse espaço, por esse programa. Eu acho importante, enquanto democracia, né, ouvir todas as pessoas, independente de campo. E agradecer a todas as pessoas que acreditam em mim, a todas as pessoas que estão assistindo, a todas as pessoas que querem acreditar em mim, que podem, a partir desse momento, me conhecer um pouco melhor. Agradecer essa audiência dessas pessoas e mandar um enorme abraço para todas as pessoas que nunca largaram a minha mão. Os meus amigos, a minha família, as minhas irmãs, os meus tios, meus primos, todo mundo que está sempre junto comigo, e para fora da família, todos esses amigos que são mais que amigos e todas essas pessoas que acreditam em mim. Muito bem. Filha, eu queria agradecer por esse tempo, pela entrevista. Eu aqui, como entrevistador, como amigo, eu quero te desejar toda a sorte, né, do mundo nessa sua jornada, na sua peregrinação. Quero dizer também que as portas do Papo de Política estão abertas. Caso queira voltar, fique bem à vontade. Né? Como nós acabamos de dizer aqui, o espaço democrático é um espaço para todos. Sim, para estarem isso é aqui, muito importante. Para ouvir, serem ouvidos, né? E, de fato, se apresentar para a população de casa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fique bem à vontade, né, para voltar e, de fato, que você possa ter assim, toda sorte na sua jornada com pré-campanha e logo depois também campanha também. Tá bem, tá joia? Eu queria agradecer você que ficou conosco até o final, ficou conosco até aqui. Você também que logo depois saiu também, vai estar disponível depois também a entrevista completa no YouTube. Eu queria desde já te agradecer por esse tempo, por esse período oportuno em que você passou junto de nós, né? De te desejar já um ótimo final de semana, porque hoje já é o último dia de entrevista da semana, e dizer que na segunda-feira, às 19h30, estaremos juntos aqui também, já com a pré-candidata também, mas não vou soltar ainda, só vai saber domingo, vai ficar na curiosidade aí, junto da caixinha de perguntas, para você ir lá e fazer sua pergunta para ela também. Queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado, fiquem todos com Deus, uma ótima noite para você e segunda-feira estamos juntos com o Papo de Política de volta, tá joia? Um abraço, uma boa noite para você.